Olá, aluna, olá, aluno. Seja bem-vindo a mais uma aula de física, aqui pela TV Educação e também pela plataforma Gonçalves Dias. A aula de hoje é resolução de exercícios de movimento uniformemente variado, tá ok? Então fica ligadinho, papel, caneta, suas anotações, tá ok? Que tem muita informação boa na aula de hoje. Então vamos lá para a primeira questão, né? A primeira questão diz o seguinte, ó. Um veículo parte do repouso em movimento retilíneo e acelera com aceleração escalar constante igual a 2 metros por segundo ao quadrado. Pode-se dizer que sua velocidade escalar e a distância percorrida após 3 segundos valem respectivamente. Né? Então nós temos as alternativas, né? Letra A, 6 metros por segundo e 9 metros. Letra B, 6 metros por segundo e 18 metros, né? Já dobrou. Letra C, 3 metros por segundo e 12 metros. Letra D, 12 metros por segundo e 35 metros. E letra E, 2 metros por segundo e 12 metros. Então vamos para as informações. Primeiro vamos trazer para cá as informações em que a questão está nos dando. Né? Ela diz o seguinte, ó, que um veículo parte do repouso. Esse é o primeiro ponto que você tem que ficar ligado. Quando a questão diz que parte do repouso, é porque esse veículo, né, ele está saindo da velocidade zero. Então ele estava parado, né, parte do repouso ele estava parado, e a partir daí ele inicia um movimento. Ou seja, a velocidade inicial é igual a zero, parte do repouso. Então a velocidade inicial é igual a zero. Então esse é o primeiro ponto que você tem que ficar ligado. Toda vez que falar que parte do repouso, né, sai do repouso, estava em repouso, tá ok? Quer dizer que este veículo, ou este móvel, ele estava paradinho, tá certo? Então, em movimento retilíneo, ele acelera, certo? Com uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado, tá certo? Então, ele sai do repouso e ele começa o seu movimento, né, acelerando com uma aceleração escalar constante, ou seja, ele sempre vai acelerar nos 2 metros por segundo ao quadrado, tá certo? Então pode-se dizer que a velocidade escalar e a distância percorrida após 3 segundos. Então ele quer saber qual é a velocidade final e qual é a distância, né? Qual é a distância, vamos colocar assim, ΔS, percorrida após um tempo de 3 segundos. Tá ok? Então vamos lá, né? Vamos entender aqui a nossa questão. Então o móvel parte do repouso, ele acelera, né, para sair do repouso. Então após 3 segundos, quer saber qual foi a distância que ele percorreu e qual é a velocidade que ele está após os 3 segundos. Certo? Aqui é bem simples. A gente pode fazer aqui de duas formas. Eu posso fazer utilizando somente a aceleração ou eu posso fazer utilizando as funções. Tá ok? A função espaço e a função velocidade, tá certo? Eu vou fazer dos dois jeitos. Vamos lá. A aceleração, utilizando apenas a aceleração. A aceleração é o ΔV sobre o ΔT. Pronto. A aceleração nós já temos, é 2. Né? Então a aceleração é 2 metros por segundo ao quadrado. A variação da velocidade é o que eu quero saber. Quanto que ele variou. Tá ok? E qual foi o tempo? Foi 3 segundos. Tá ok? Então, ΔV é 2 vezes 3. Então, a variação da velocidade é de 6 metros por segundo. Isso quer dizer o quê? Se ele partiu do zero e variou 6 metros por segundo, é porque a velocidade final, né, lembrando ó, que ΔV, né, o ΔV é a velocidade final menos inicial. Ó. Velocidade final menos inicial. Ou seja, o V, que é a velocidade final, é o ΔV mais a velocidade inicial. Como a velocidade inicial é zero, então V vai ser igual ao ΔV, que no caso é 6 metros por segundo. Então eu já sei quem é a minha velocidade. Né? Então o V ele é 6 metros por segundo. Pronto. E para encontrar o espaço, tá ok?
para encontrar o espaço? A gente utiliza, né, a nossa funçãozinha. Ok? Vou fazer o seguinte, para não confundir. Eu vou primeiro fazer logo a velocidade. Eu já encontrei a velocidade final, mas eu vou encontrar usando a função, para vocês entenderem como a gente pode fazer também de outra forma. Utilizando a função. Função velocidade por tempo. V igual a VO mais A vezes T. Pronto. Ok? Então, velocidade final é o que eu quero saber. A velocidade inicial é zero. Tá ok? É zero porque partiu do repouso. A aceleração é 3, quer dizer, é 2, desculpa. 2. E o tempo é 3, não é? O tempo aqui é 3. Então, 2 vezes 3 dá 6. 6 mais 0 vai ser igual a 6 metros por segundo. Pronto, aí. Então, eu posso fazer utilizando a aceleração ou utilizando, não é, a função velocidade. E o espaço? Vamos lá. O espaço percorrido, ele vai ser igual ao quê? Velocidade inicial vezes tempo, certo? Mais a metade da aceleração vezes o tempo ao quadrado. Tá ok? Então, nós vamos ter aqui o seguinte. Velocidade inicial é zero. Ele parte do repouso. Então, 0 vezes t vai dar 0. Que nós já sabemos, né? Então, ΔS vai ser 0 vezes t mais, no caso, o t, nós já sabemos que ele é 3, né? Metade de a t ao quadrado. Então, isso aqui vai dar 0. Esse termo aqui a gente já sabe que é 0. Então, o espaço percorrido vai ser igual. Metade da aceleração, que é 2, vezes o tempo, que é 3, não é? Ao quadrado. Tá ok? 2 com 2, a gente pode cancelar. Então, vai ficar aqui o espaço percorrido é 3 ao quadrado, que vai ser igual a 9 metros. Tá ok? Então, o espaço percorrido é 9. Certinho? Tá ok? Então, velocidade final é 6 e o espaço percorrido é 9. Nós vamos encontrar essa alternativa lá na letra A. Ok? Então, a resposta da primeira é a letra A. Viram como é bem facinho? Basta colocar os dados certinho nas funções que a gente encontra fácil. Ok? Então, exercício 1 respondido, né? Vamos para o 2. No exercício 2, nós temos o seguinte, na questão 2. Um ponto material parte do repouso em movimento uniformemente variado e, após 12 metros, né, está animado de uma velocidade escalar de 6 metros por segundo. Então, a aceleração escalar do ponto material, né, em metros por segundo, quanto é que ele vai valer, né? Letra A, 1,5, letra B, 1, letra C, 2,5, né? Letra D, 2 e letra E, nenhuma das alternativas. Vamos colocar aqui, então, a questão 2. Então, o ponto material ele parte do repouso. Então, se parte do repouso, nós já sabemos que a velocidade inicial é 0. Ok? E o movimento uniformemente acelerado. Uniformemente acelerado quer dizer que eu tenho a ação de uma aceleração, certo? Então, ele vai percorrer aí uma distância de 12 metros, tá certo? E ele está aí com uma velocidade, né, depois de 12 metros, com uma velocidade de 6 metros por segundo, certo? Então, qual é a aceleração do ponto material? Tá ok? Então, aqui a gente vai utilizar a função, a gente não vai perder tempo. Função, velocidade final, velocidade inicial, mais a aceleração vezes tempo, tá ok? A velocidade final é 6, porque depois de 12 metros percorrido, ele, né, já está com a velocidade de 6 metros por segundo. A inicial nós sabemos que é 0. A aceleração é o que a gente quer encontrar, tá ok? E o tempo nós não temos, não é isso? O tempo nós não temos. Ou seja, preste bem atenção,
Nós temos a aceleração em tempo, então nós não podemos utilizar esta função com a informação que nós temos. Tá ok? Porque nós temos velocidade, final, inicial e espaço. E eu quero encontrar a aceleração. Eu posso utilizar a função espaço? Espaço final, espaço inicial, velocidade inicial vezes tempo, mais aceleração, tempo ao quadrado sobre 2. Ok? Vamos lá. Espaço final menos espaço inicial. Então eu posso chamar isso aqui de ΔS. Então, ΔS, VOT, mais AT ao quadrado sobre 2. Certo? O ΔS é 12. Pronto. Velocidade inicial é 0. 0 vezes T, mais a aceleração que eu quero saber, eu não sei quem é o tempo, isso sobre 2. Percebam o seguinte, que o problema que eu tenho na primeira forma, na primeira função, é o mesmo problema que eu vou ter na segunda função. Certo? Vou ter aí duas incógnitas. Ok? Então eu não posso responder a questão se eu tenho duas incógnitas. Ou seja, eu vou ter que eliminar uma delas. Como é que eu elimino uma delas? Muito simples. A questão está me falando de tempo. A questão não traz o tempo. Se ela não traz o tempo, a gente não pode trabalhar nem com a função velocidade, nem com a função espaço. Porque elas são funções temporais, certo? Funções horárias. Eu vou ter que utilizar a equação. A equaçãozinha de Torricelli. Então, V ao quadrado, 2 vezes A, né? 2 vezes a aceleração vezes o espaço percorrido. Pronto. Eu já eliminei o tempo. Vou ficar apenas com a aceleração como a minha incógnita. Então vamos lá. O espaço final é 6, né? Vai ficar 6 ao quadrado. Né? Quer dizer, a velocidade final, desculpa. A velocidade inicial é 0, ó. Então dá 0 ao quadrado. Mais 2 vezes a aceleração, que é o que eu quero saber, vezes o espaço percorrido, que é 12. Pronto, aqui vai ser 12. Então, percebam o seguinte, que eu tenho só uma incógnita, que é a aceleração, que é justamente o que eu quero encontrar. Então, aqui eu posso trabalhar tranquilamente. Ó. 6 ao quadrado dá 36. Vai ser igual, ó, 0 ao quadrado é 0, né? 2 vezes 12 vai dar 24 vezes A. Tá ok? Então, a aceleração vai ser o quê? Vai ser 36 dividido por 24. Certo? Eu posso fazer o seguinte. Eu posso simplificar aqui por 12. Simplificar por 12, pronto. Sim? 36 dividido por 12 dá 3. 24 dividido por 12 dá 2. Então, mesmo que 3 sobre 2, que é 1,5 metros por segundo ao quadrado. Pronto. Então, eu já sei quem é aí minha aceleração. Minha aceleração é 1,5 metros por segundo ao quadrado. Resposta letra A. Tá ok? Resposta letra A. Então, bem facinho, né? Bem simples. Tá ok? Vamos para a questão 3. Uma pedra, ela é lançada do 10º andar de um prédio com velocidade inicial de 5 metros por segundo. Sendo a altura nesse ponto igual a 30 metros e a aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado, a velocidade da pedra ao atingir o chão é 5 metros por segundo, letra B, 25, letra C, 50, letra D, 30, ou letra R, igual a 10. Então, esse é um tipo de questão, certo? Que trata sobre lançamentos verticais. Nós vamos ter aí uma aula falando só sobre lançamentos verticais, mas aqui a gente já pode adiantar algumas coisas, né? Então, vamos lá. Ó. Questão 3. Então, vamos entender aqui algumas coisas. Então, uma pedra é lançada aí do 10º andar de um prédio com velocidade inicial de 5
metros por segundo, né? Então, ela é arremessada, ela é lançada, tá ok? Tem uma diferença entre lançar e deixar cair. A gente vai entender lá quando a gente for falar sobre este assunto de fato. Tá ok? A altura, no caso, a altura vai ser o nosso espaço, tá ok? Então, o espaço que ele vai percorrer é 30 metros, ok? E com a gravidade, ele fala de aceleração da gravidade, certo? A gravidade, ele, né, se a gente for comparar ali as grandezas, né, as unidades, a gente vai perceber que a aceleração ela tem a mesma dimensão de uma aceleração, de uma gravidade, né? A gravidade tem a mesma dimensão da aceleração, tá ok? Então, nós vamos substituir a aceleração por gravidade em algum momento, no caso dos lançamentos dos movimentos verticais. Então, neste caso, a aceleração é a mesma da gravidade, que é 10 metros por segundo ao quadrado. Então, ele quer saber qual é a velocidade ao atingir o solo, né? Qual é a velocidade aqui ao atingir o solo, no caso, a velocidade final, né? Então, nós vamos utilizar aqui a equaçãozinha de Torricelli, né? Vamos desenhar aqui a situação. Então, eu tenho um prédio, pronto. Esse prédio, ele tem a altura aqui, ó, de 30 metros, tá ok? 30 metros. Então, ela é arremessada daqui, ó. A pedra é arremessada daqui, com a velocidade inicial de 5 metros por segundo, tá ok? Ele vai cair. De acordo com ele vai caindo, nós vamos ter a aceleração empurrando. Essa aceleração é 10 metros por segundo ao quadrado. E ele vai chegar aqui no solo com uma velocidade que é o que a gente quer calcular. Então, o espaço que ele vai percorrer é 30 metros. Tá ok? É como se eu colocasse esse prédio, por exemplo, na horizontal, né? E arremessasse uma pedra. Da mesma forma. Tá ok? Sobre essa aceleração, né, constante agindo sobre ele. Ok? Então vamos lá. Percebam que não tem tempo. Se não tem um tempo, eu não vou utilizar o tempo, né? Então eu vou utilizar a equação que não trabalha com tempo, que é a equação de Torricelli. V ao quadrado, V ao quadrado, mais 2 vezes A vezes T, né? 2 vezes A vezes delta S, desculpa. Ele não tem tempo, ok? Então a velocidade final é o que nós queremos saber. A velocidade inicial é 5 ao quadrado. 2 vezes a aceleração, então é 2 vezes 10, vezes o espaço que ele vai percorrer, que é 30. Tá ok? Então, V ao quadrado vai ser igual a 25 mais 3 vezes 10 dá 300, vezes 2 dá 600. É isso? 600. Então, a velocidade ao quadrado é 625. Tá ok? Então, V, que é a velocidade, vai ser igual a raiz de 625. Ok? Como é que a gente tira a raiz de 625? Bem simples, ó. 625. A gente fatora, né? 625 não dá por 2 porque não é par. Por 3, vamos ver. Basta somar, se der um número que divide por 3, ele dá por 3, né? 6 mais 2, 8. Né? Ou, melhor, 6 mais 5 dá 11. Mais 2 dá 13. Então, 13 não divide por 3, né? Exato. Então, o próximo é 5. Para dividir por 5, tem que terminar com 0 e com 5. No caso, termina com 5 aqui, né? Então, ó, vai dar 5. 6 por 5 dá 1, vai 1, 12 por 5 vai dar 2, não é isso? Vai sobrar 12, 25 dá 5. 125, a mesma coisa, tá certo? Então 25 aqui dá 5, 5, 5, dá 1. Então é o seguinte, 5, né, que se repete, multiplicando dá 25. Ou seja, a raiz de 625 é 25. Então ele alcança o solo
com uma velocidade de 25 metros por segundo. Resposta à letra B. Tá ok? Bom, então com esta informação, finalizamos a aula de hoje e até a próxima.